Olá, boa noite. Estamos aqui reunidos, eu, Michaele Bonelli, para o segundo podcast Baceto, que, aliás, já estamos com uma enquete lá no Instagram da Baceto Grupo para votar no nome do nosso podcast. Por favor, entrem e votem. Como eu estava falando, estamos aqui reunidos com a Michaele, que tem o desprazer de me aguentar toda semana, né? Para falar um pouquinho mais sobre os terrenos, sobre o nosso desenvolvimento territorial, um pouquinho também sobre a história dela. Eu vou deixar que ela se apresente e fale um pouquinho sobre a história dela para depois começar o interrogatório. Bora lá então, Grace, vamos lá. Antes de ser engenheira civil, eu sou jornalista e sou administradora também. Então, talvez seja ali, desse ramo do jornalismo, da administração, que venha essa curiosidade em a gente descobrir um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Então, eu trabalho nessa área de construção. Jornalista, não sabia. Temos uma jornalista também, olha só, atrás dos microfones novamente. Mas o jornalismo, ele me traz essa curiosidade em descobrir um pouco mais sobre o terreno. Em ter esse caráter investigativo mesmo, sim, sabe? De saber quem é o vizinho. Por que o vizinho não vendeu ainda? Por que esse terreno não foi comercializado? E o que há de benefícios neste imóvel, nesse terreno, que podem ser úteis para nós, para encontrarmos um bom projeto. Então, na construção civil, eu já trabalho, ou melhor, na área imobiliária, eu já trabalho há 23 anos. Já estou indo para 24 anos, é bastante tempo. E eu comecei tudo na área de loteamento. Então, meu negócio é pezinho no chão mesmo, de barro. Eu gosto bastante disso. É botina na obra. É botina na obra, literalmente. E isso me fez com que eu enxergasse os terrenos não somente no lado comercial, mas enxergar custo mesmo. A gente entender o que é o custo de um terreno. Por que ele é bom? Por que nós vamos analisar o terreno não somente dentro do documento, não somente dentro do comercial, mas entender mesmo a característica do terreno. E eu vejo que isso muitas vezes é o nosso sucesso. É a gente ir no local e pisar em cima dele. E na verdade faz todo sentido, agora sabendo do teu lado jornalista, porque assim, eu nunca tinha linkado, né? Mas fez todo sentido, porque a gente faz um trabalho investigativo e muitas vezes de insistência como jornalista. Exato. Para realmente tu colocar na mesa para aquele terrenista, para aquele dono de propriedade, a melhor oportunidade. Exato. E você vê que um dos grandes sucessos que nós temos dentro da empresa, Grace, é nós encontrarmos o terreno que não está no mercado. Exatamente. É por isso que o caráter investigativo entra. E parece ser uma coisa muito tola. Mas esse é o papel de um corretor de imóvel mesmo. Não é enxergar... Somos enxeridos. Não é ver o terreno apenas porque ele está com uma plaquinha ali na frente. Nós queremos entender aquele terreno que tem uma casa em cima, aquele terreno que não está no olhar do corretor, não está no olhar de quem está passando na frente e entendendo que o imóvel está à disposição. E, Michaele, eu queria saber um pouquinho mais de como foi que tu caiu de paraquedas dentro da nossa selva Baceto. Porque hoje eu ainda não sei como que você... Eu só vi quando caiu, mas não vi de onde veio. Não te contaram essa história? Não. Meu Deus, Graça. Não, na verdade, eu estava trabalhando na construção civil, estava trabalhando com... Eu tenho um escritório que atende clientes, ou pelo menos estava atendendo, está diminuindo bastante o ritmo, porque eu estou me tornando full-time aqui dentro da empresa, mas eu recebi um convite, uma indicação através de uma das nossas empresas parceiras, que é o Grupo Salomão, para integrar aqui a equipe da Baceto. E foi uma negociação muitíssimo rápida com o Leandro. Normal. Muitíssimo rápida com o Leandro. E isso é uma característica, essa é uma característica muito boa dele. Que você chega, apresenta números para o Leandro, ele te contrapõe e em questão de 1 dia, 2 dias, nós tínhamos feito nossa proposta contra proposta e ele já tinha me solicitado que eu viesse para cá num determinado... Isso foi em que mês? Maio. Maio do ano passado. Isso. Então você está fazendo um ano de empresa... Mês que vem. Que legal. No mês que vem. E quanta mudança nós vimos dentro desse período, Grace. Desde análise de terreno, antes nós estávamos com tecnologias um pouquinho defasadas, hoje nós utilizamos
Revit, utilizamos BIM desde o momento que o nosso terreno chega. Então, a gente já trabalha com o projeto de uma forma estruturada para que as construtoras deem continuidade nele depois. Isso já me leva para a primeira pergunta, que também é uma coisa que eu pratico no meu dia a dia, que é qual é o passo 1 a partir do momento em que o corretor ou o agenciador trouxe esse terreno e colocou na mesa? Qual é o primeiro passo? Vamos lá, nós temos 2 caminhos, 2 vertentes. Nós temos o corretor que traz o terreno para nós, e aí nós fazemos a análise do terreno, e nós temos regiões que nós identificamos pelos nossos agenciadores e também pelos corretores que fazem o trabalho aqui dentro da empresa e já direcionamos. Então, por exemplo, os corretores de outras imobiliárias, inclusive, ou proprietários de terreno que têm o seu terreno, que queira entender o quanto é possível construir dentro dele, ele nos traz. Eu encaminho para uma arquiteta específica, nós temos 2 arquitetas à disposição, somente fazendo os projetos, as análises de projeto, e aí elas vão verificar, desde a documentação da prefeitura, elas verificam a certidão de matrícula para identificar se realmente o terreno está com a metragem correta, e aí sim nós aplicamos todo o nosso conhecimento em cima da análise do plano diretor sobre o terreno. Depois disso, nós fizemos uma tabela de viabilidade, que é a nossa tabela padrão, onde nós levantamos as áreas e os custos. Finalizado esse processo, levantei custos e despesas, eu vou para o setor comercial e eu bato com eles se esse resultado, somado ao valor do terreno, ele é um resultado plausível. Melhor, vamos colocar aqui o valor do metro quadrado está dentro de mercado. Se numa análise comercial nós verificamos que está ok, nós damos sequência. Se nós verificamos que não está ok, nós temos que partir por 3 bases. Primeira, questão de custo construtivo, verificar se é possível alguma solução construtiva. Segundo, verificamos custo do terreno, se há possibilidade de nós negociarmos esse custo. E por último, verificar projeto. Se dentro do projeto não há alguma solução que possa ser feita, algo como, por exemplo, de alterações de tipologia. Quando nós temos um pavimento com estúdio, os nossos corredores são maiores. Quando nós temos apartamentos maiores, os corredores são menores, em função de ocupação. Então, ali a gente já tem uma divergência de área privativa e área comum. Ali pode melhorar o nosso projeto ou não. Então, são os 3 pilares. Tecnicamente, eu não consigo mudar muita coisa. Então, eu consigo mostrar para o dono do terreno que para nós chegarmos num determinado valor de metro quadrado, eu preciso alterar o valor do terreno. E aí eu vou te fazer uma observação, Grace. Nós já diminuímos o valor do terreno, assim como nós já aumentamos o valor do terreno. Então, os passos seriam o seguinte: o primeiro, chega o terreno. Isso. E vamos fazer uma avaliação de viabilidade na prefeitura. Perfeito. Correto? Ver se as áreas estão ok, se não tem APP, APL. Isso mesmo. Entre outras. O segundo passo, então, é fazer contas, tá certo? Conta, projeto. Quanto pode construir e qual é o custo financeiro dessa construção. Exatamente. O terceiro passo é ver se esse custo está de acordo, então, com aquela região. Exatamente. Uhum. E, Misha, me diz uma coisa. Hoje, se eu tenho um terreno, Graciela, tenho um terreno sem escritura pública, é possível que vocês avaliam ou não? É possível sim. E aí eu vou te contar o seguinte, Grace. Nós trabalhamos com cronograma de lançamento. Não somente nós, mas qualquer construtora. Ela tem dentro do seu planejamento um cronograma de lançamento. O que pode acontecer? Que neste momento ela tenha já os projetos para esse semestre ou até mesmo para esse ano já resolvido. Mas para o próximo ano, ela já quer adiantar algumas áreas para garantir a propriedade e garantir o preço. Então, é possível absorver esse terreno, mesmo sem a escritura pública, e essa situação da posse sendo resolvida ao longo desse processo.
para que quando a situação da posse esteja resolvida, e se tem escritura pública, ele está apto e já negociado. Então, não ter escritura pública não é problema para nós. É questão de encaixar dentro do nosso cronograma. Então, eu até achei importante mencionar isso, porque no podcast anterior, inclusive eu e a Roberta, que é outra época da empresa, o primeiro terreno que eu fiz a venda na empresa foi um terreno sem escritura em Jurerê. Olha só. Mais um terreno que ele tinha toda a cadeia sucessória redondinha. E hoje eu vejo que é uma grande questão entre algumas pessoas. Mas meu terreno não tem escritura, não deve valer nada. Escutei isso muitas vezes. Eu, como corretora, escuto muito isso. E não é bem assim. Não. Então, esclarecer que hoje não é bem assim, bem pelo contrário, esse terreno, inclusive, hoje já está em obra, já está em construção, um empreendimento com mais de 100 apartamentos. Então, assim, eu achei importante reiterar que sim, analisamos, sim, é possível. E estamos com outro em obra no Campeche com essa mesma história, né? Exatamente, vai ser... Um empreendimento lá, eu não lembro, 160. E aí eu vou te contar, spoiler, a gente pode dar spoiler já? Hein? Sei, a gente pode dar spoiler? Hoje nós estamos neste momento de organização de documentação de um empreendimento que nós vamos fazer lançamento no segundo semestre. Então também tá aí a dica. Estava sem escritura pública. Estava sem escritura então, pública. É completamente possível. É viável. E aí eu vou te contar um segredo, Grace. Não é só a questão da posse. Nós temos casos onde nós temos terreno com processo de inventário correndo. É possível? É. Inclusive, nós temos um setor jurídico interno que consegue resolver todos esses problemas ou desembaraçar, como o pessoal comenta, a gente consegue resolver isso também. Então, o terreno não tem escritura, chama que a gente resolve. Tem inventário, chama que a gente resolve. Ou tem alguma pendência, até mesmo pendência financeira, é um terreno que ele está enrolado com IPTU ou com alguma divergência, a gente tem como desembaraçar ele. Isso sem problema nenhum. Inclusive, o último terreno grande que eu vendi, ele tinha uma dívida muito grande de IPTU, que foi absorvida pela construtora que adquiriu o terreno. Justamente porque o terreno, como era um terreno com uma viabilidade muito boa, valia a pena a construtora absorver tanto as dívidas de IPTU, quanto a correção da área que teria que ser feita, porque tinha ali uma divergência entre as documentações. Então, assim, foi absorvido. É uma coisa que não é tão difícil quanto algumas pessoas acham de resolver, né? Eu vou te contar uma outra característica que ela é bem interessante. E aconteceu conosco nessa virada entre do ano passado para 2025. Nós tivemos alguns terrenistas que nos procuraram e colocaram como uma das objeções o fato de eles utilizarem os seus imóveis durante a temporada de verão. Para nós, não há problema nenhum. É muito tranquilo. Inclusive, nós temos um prazo até fazer desocupação dessa casa a partir do momento que esse terreno ele é fechado. Então, você quer utilizar o seu imóvel durante o período de temporada, você precisa desocupar somente quando encontrar a sua nova residência ou algo nesse sentido, a gente consegue trabalhar. Por isso, é importante, inclusive, quem tem casas, não somente quem tem terrenos, mas quem tem casas e deseja saber, deseja ter aquela pulguinha respondida atrás, sabe? Meu terreno é grande. Meu terreno é grande. Tem muita área sobrando. Exatamente. Quem sabe? Quanto custa o meu imóvel? Quanto custa a minha casa se eu for negociar com uma construtora? Chama a Grace, preferência ela aqui, ó. Chama a Grace, ela vai reunir toda a documentação e as informações que a gente precisa. Nós fazemos o custo o estudo, né? A gente faz o estudo sem custo para que a gente consiga entender também se é uma boa oportunidade para quem tem casa. Sim. Ou até mesmo para nós, né? Misha, seguindo esse passo a passo, primeiro prefeitura, depois os números. Números prontos. Qual é o próximo passo? Os números estão prontos, tá aqui o terreno, dá para construir isso, vale tanto. Excelente pergunta. Agora que eu tenho os números, eu preciso entender o que o proprietário tem de expectativa sobre o imóvel.
Porque não é simplesmente chegar, olhar para mim e falar, quero 3 milhões nesse terreno. Eu preciso entender toda essa dinâmica. Se o proprietário precisa desocupar o imóvel, se não precisa, se ele tem interesse em ter permuta, se ele tem interesse em receber em dinheiro. Então, eu brinco que uma das fases que eu particularmente mais gosto é quando o terreno está resolvido em números e eu vou fazer reunião com o terrenista olho no olho. Para mim é o melhor momento, porque A gente nota. É o horário, é o melhor momento em que eu sento com o proprietário e eu sempre brinco com o proprietário falando, eu não estou do outro lado da mesa do senhor, vamos sentar no mesmo lugar. Sim. Justamente mostrando que nós temos objetivo em comum. Então, eu realmente faço quase uma entrevista. Aí entra o jornalismo de novo, né? Eu faço quase uma entrevista com ele perguntando qual é o interesse do senhor? O que o senhor precisa para a gente fechar esse terreno? E aí eu vou entendendo a necessidade dele. E aí, nesse meio tempo, eu consigo, em alguns casos, mostrar para ele que a permuta ela é válida. A venda somente em dinheiro é válido. Que em alguns momentos nós podemos auxiliá-lo a comprar a casa que ele vai precisar comprar para poder sair dessa que ele está. Sim. Então, o nosso papel não é somente em ter números, em olhar para o proprietário e falar, quero comprar o seu terreno, portanto. Nós auxiliamos todo esse processo. Como eu comentei, nós temos corpo jurídico, nós temos um corpo de contadores aqui, nós temos escritório de contabilidade aqui dentro que dá toda essa assessoria e permite abraçar esse proprietário. É um trabalho muito humano, né? Entender que a pessoa ela tem um bem, muitas vezes ela quer rentabilizar aquele bem e não tem tanta expertise no mercado e colocar na mesa realmente todas as possibilidades. E um trabalho também, como eu mencionei, inclusive no episódio anterior, às vezes de entender que é uma família que tem um apego naquele. Exato. Então, não é só eu te dou tanto e pronto, acabou. Não. Vamos entender a expectativa do terrenista, do proprietário, e procurar atender numa máxima. Às vezes, eu tenho muitos terrenistas que, eu só quero dinheiro. Quando tu coloca os números realmente no colo deles, olha só, em dinheiro vai dar tanto, mas em permuta... Exato. Começa a mudar um pouquinho o olhar deles sobre o empreendimento. Isso aconteceu em, acho que 95% das minhas negociações. Sim. Não quero, eu não quero imóvel, mas a grande maioria acaba ficando porque realmente é muito mais rentável, né? E esse olhar que o corretor que está vendendo o terreno tem, ele é muito importante, porque ele precisa entender que a jornada de venda do seu imóvel, ela precisa ser encantadora. Nós não podemos, nós que somos aqui a imobiliária, somos a desenvolvedora de projeto, nós não podemos trazer um problema para quem é dono de terreno. Nós temos que trazer uma solução para quem é dono de terreno. Muitas vezes. Por isso que eu comentei, o dono do terreno, o proprietário do imóvel, tem um inventário para resolver? Nós estamos aqui para auxiliar. Ele tem problema com IPTU na prefeitura? Nós vamos auxiliar a resolver. Vamos atrás de um parcelamento? Vamos tentar de alguma forma resolver. O problema dele é que ele vai utilizar esse bem na temporada. A gente vai resolver, vamos colocar uma carência para a entrega do imóvel, da posse, enfim. Tem um trabalho grande antes, né? Exatamente. Então, nós estamos aqui para trazer uma jornada encantadora para o proprietário. A gente não pode ser o problema, nós temos que ser a solução. E a Michaele, que eu já fiz algumas reuniões com ela com terrenistas, ela é sempre encantadora. Ela não é encantadora assim no nosso dia a dia, tá? Vou entregar que ela não é tão encantadora. Mas com os terrenistas ela é maravilhosa. Ela realmente está do mesmo lado da mesa deles, com certeza. E você já participou comigo de reuniões e você sabe que eu abro toda a nossa tabela de viabilidade. Eu mostro todos os nossos custos. Então, o proprietário que vem negociar conosco, ele vai saber qual é a taxa que o administrador cobra, qual a taxa que a Baceto recebe, qual é o percentual de comissão dos corretores, tanto os que estão vendendo o terreno, quanto os que vão vender as cotas depois.
Um dos princípios que nós temos aqui dentro da Bassetto, e você vai lembrar bem, é a transparência. Sim. E isso nós fazemos desde o início. Desde quando o terreno chega, fazemos análise e sentamos com os proprietários. Então, por isso que eu faço questão de mostrar todo o projeto, mostrar todos os nossos cálculos. Eu brinco que eu mostro para o proprietário até o custo da sondagem do terreno quando for vendido. A gente mostra tudo, custo do arquiteto, custo do engenheiro estrutural, tudo é vendido. É algo que é interessante para o proprietário, que vai fazer parte do proprietário, se ele não for fazer permuta, não. Mas eu preciso mostrar para ele por que eu cheguei naquele valor do terreno. Então, por isso que eu faço questão de abrir toda a tabela e explicar todos os itens. E aí, Misha, chegamos na parte... Tô com os números, sentei com o terrenista. O terrenista entendeu, concordou com os números. No primeiro momento, a gente vai ver o quê? Se esse terreno ou se essa área ela serve para a Bassetto Empreendimentos. Perfeito. No primeiro momento. Não servindo, qual é o próximo passo? Porque servindo para a Bassetto Empreendimentos, vamos dar seguimento no projeto, na negociação, até o final. Não servindo, qual é o próximo passo? Então, nós temos aqui, a Bassetto começou a fazer os seus primeiros projetos. Quando a gente fala Bassetto está construindo, é porque a gente está pegando terrenos muito a dedo, muito pincelados dentro do mercado para fazer os nossos produtos. Então, a primeira análise que a gente faz é um produto Bassetto? E a linha de produto B7, que já é conhecida na cidade, ela é bem específica. Em termos de estúdio, em termos de características... De unidades um pouco mais compactas. Exatamente. E funcionais. Coube para Bassetto? Coube. Seguimos e a gente já vai partir para um termo junto com os proprietários. Não coube para Bassetto? Nós temos uma série de construtores que são parceiros nossos, são empresas onde a gente já fez as nossas joint ventures e são realmente parceiros de sucesso. Vamos para lá e sentamos com cada um deles, óbvio, dentro de cada região. Em perfil, né? Em perfil. Tem parceiro que é só norte da ilha, Grace. Tem outros que são só sul da ilha, outros só Trindade. Então a gente faz essa avaliação. Não coube ali por N motivos. Nós temos um grupo de 70 corretores aqui dentro, além dos corretores que trabalham exclusivamente com os terrenos, que têm contato com construtoras que não são construtoras parceiras nossas de joint venture, mas são construtoras que nós entendemos que fazem parte do perfil do terreno. Então, nós temos 3 grandes oportunidades. A Bassetto é um mar de oportunidade aqui. Sim. Então, não coube para Bassetto, produto B7, vamos para os parceiros. Não coube para os parceiros, nós vamos para mercado, sim. Porque nós entendemos que Florianópolis é um grande canteiro de obra. Nós temos condições de estar fazendo excelentes projetos e tendo as construtoras como nossas parceiras. E hoje, estando no mercado, vendendo unidades, tanto nossas quanto de outras construtoras e administradoras, a gente bem entende o perfil de cada um. Exato. A construtora só constrói 2 dormitórios, a outra só constrói... Então, assim, com essa gama gigantesca que a gente já tem do mercado imobiliário, a gente consegue identificar para qual construtor esse terreno se encaixa. E como a gente tem relacionamento com a grande maioria, a gente tem um relacionamento às vezes muito estreito, como eu tenho com algumas, as meninas ali têm com outras, a gente consegue encaixar esse terreno dentro de um mercado que faça sentido, né? Exato. Tanto para o mercado de preço de custo, de SPE, quanto para o incorporado. Quando a incorporação, exatamente. E aí, partindo dessa linha, quando nós fizemos toda essa análise de números, quando a gente já conversou com o proprietário e conseguimos identificar quem vai dar sequência a esse negócio, aí sim, nós elaboramos um termo junto com os proprietários, onde nós já mostramos a nossa simulação de pagamento de terreno, ou por permuta, na nossa fatídica entrevista ao Jornal Nacional, mas ali a gente já consegue identificar o que o proprietário quer, já elaboramos uma proposta que já tinha sido trabalhada anteriormente, e temos um prazo de 30 dias, onde neste período nós vamos aprofundar ainda mais a análise do terreno. Quais são as vertentes que nós analisamos nesse processo de 30 dias? A nossa boa due diligence jurídica.
Então, nós realmente olhamos todos os documentos que são relativos a esse imóvel para identificar se não há nenhum ônus ainda em cima dele. Sim. Verificamos, isso é importante em Florianópolis, a análise ambiental. Muito importante. Muito importante, exatamente. Então, nós temos analistas que fazem esse serviço para nós e realmente eles vão a campo identificar se há alguma divergência ambiental que pode, de alguma forma, interferir nos projetos que vão ser executados. E aí, por fim, uma due diligência técnica na prefeitura. Nós temos as nossas arquitetas que semanalmente estão na prefeitura. Em ponto, tadinha. Elas já estão lá, elas já estão quase com uma cadeira cativa dentro da prefeitura. Mas elas pegam o estudo, elas levam esse estudo, vão até a prefeitura e conversam com analistas para identificar se o número de pavimentos está correto, a metragem está correta, se as taxas que foram utilizadas ali estão corretas, para que a gente não tenha problema de forma alguma fazendo o lançamento desse projeto não ser aprovado. Então a gente faz essa validação na prefeitura. Realmente é o terceiro pilar da due diligência que a gente tem. Então, Michi, a gente entende que hoje a Baceto, ela faz todo o caminho do terreno até o final, tanto para a Baceto Empreendimentos quanto para qualquer outra construtora e administradora. Acho que ficou bem claro. Eu acho que era para a gente entender um pouquinho desse caminho, até para que quem tenha interesse em conhecer um pouquinho mais, ou tenha um terreno, uma casa, como a Michelle falou, que possa e acredite que realmente possa se encaixar para um empreendimento, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, para que consiga trazer, para que a gente analise, para ela ter pelo menos esse estudo e saber exatamente o que cabe e o que não cabe no seu terreno. Então, Misha, eu queria que tu deixasse o convite para essas pessoas que têm uma casa, um terreno, para que elas tragam. Pode trazer para mim, que eu vou levar direto para a Michelle, porque eu sou especialista em perturbar a vida da Michelle. Total. Inclusive. E vai ser analisado com muita seriedade, com muita dedicação pelas meninas, e vocês vão ter pelo menos um estudo, né? Exatamente. Pra saber o que vai e o que não vai. O que eu posso te dizer, e eu vou te colocar um número mágico aqui, Graça. Grava esse número, 360. Esse é o número de terrenos que foram analisados do ano passado para cá. Quase um por dia. Quase um por dia. Para ser bem honesta contigo, 363 terrenos. Foi o último que eu cadastrei hoje, que eu abri o card hoje. Por que eu estou comentando esse número? Porque o seu vizinho pode ter trazido o terreno para nossa análise. E se o seu terreno estiver do lado, a gente pode fazer um excelente negócio. Boa, Michelle. E, para encerrar, eu quero pedir para que todos vão lá no Instagram da Baceto Grupo e votem no nome do nosso podcast. Isso porque ele ainda está sem nome. Ele está inominado. Então, vamos lá, vamos votar. Misha, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por esclarecer. É muito importante para nós. E vamos lá, demos um pontapé inicial no nosso podcast. E que seja muito próspero esse ano. Será. Com bons terrenos chegando, com proprietários trazendo as suas casas, os seus terrenos. E lembrando também, posso dar um último recadinho aqui? Posso aproveitar aqui antes que você não me xinga? Eu não xingo. Quando a gente fala de terreno, a gente não está falando de terreno somente pequeno. Nós também temos aqui loteadora. Então, o seu terreno pode ser rural, o seu terreno pode ser em processo de uso capião, pode ter inventário, o seu terreno pode ser um terreno pequeno, porque, de fato, o terreno do seu vizinho pode ter chego aqui e a gente está em busca de você. Então, existe N formas ou N oportunidades de você trazer o seu imóvel para nós estudarmos. Então, não perca tempo, chama esta moça brava aqui, chama a Grace e traga esse seu imóvel para que a gente consiga ter um olhar técnico sobre ele e você também entender o quanto vale o seu imóvel, o seu terreno. É isso aí. Fechou? Muito obrigada, Michaele. Muito obrigada a todo mundo.